Tá gravando. Até o Catatal. Ah, Catatal, tu é do outro lado. Você tá no Catatal. Teu lugar é lá do outro lado. Ai, ai. Sentando aqui em cima do catatal. Não, bota o Catatal. Tadinho. Paz, amados. Não, Boa noite a todos. Boa noite. Estamos aqui num papo descontraído. Não. Mas aí, para as mulheres, um feliz Dia das Mulheres, né? Que os dias são todos eles especiais para vocês e para vocês que estão nos assistindo. Um dia abençoado, que assim seja até anoitecer ou amanhecer, com muita saúde, muita paz e amor em vossos corações e paz dentro das vossas famílias. Tô com um cachorrinho aqui no nosso meio. Não quer sair hoje. Bom, antes de nós iniciarmos aqui o assunto propriamente dito, que nós colocamos ali sobre conversões e alguns equívocos em relação às conversões, que algumas pessoas acham que conversão é uma coisa e praticam a não conversão. Eu quero só relatar, porque agora eu fiz um vídeo ali sobre dando um esclarecimento, né, à comunidade, às pessoas, e como saiu com muito chiado, eu estou fazendo de novo. Eu estou gravando em câmera para YouTube também, porque se caso você não entender corretamente o que a gente está falando aqui, os temas e bem como o esclarecimento que eu vou dar de novo, depois acesse no canal do YouTube, que vai ter a página ali, você acessa e você poderá visualizar e ouvir melhor aquilo que a gente está conversando e passando para vocês. Bom, primeiramente, no ano passado, conversando com o senhor prefeito, Aloísio, e coloquei a minha pasta à disposição, para que no início deste ano, após um período de descanso, eu retorno para a Câmara de Vereadores. Isso é um direito meu, uma vontade minha, explicitada para ele que já ficar pensando em quem ficar no meu lugar. Bom, como ninguém é insubstituível, e eu penso nesse propósito, nesse ângulo de visão, e não estou atrás de outras questões salariais, benefícios próprios para mim, tenho feito trabalho para a coletividade, para a comunidade, e não quer dizer que quem está também exercendo essa função também pensa para si, não, estou falando de mim. É o meu projeto, é o meu propósito de trabalho. Pois alguém está falando na rua, comentando picuinhas e fofocas, diz que quando mais mexe, mais fede fedorento, mas eu também não estou preocupado com isso, mas eu tenho que esclarecer para que isso não continue, não perpetue, para dar um basta, porque eu solicitei e não foi retirado, ok? Não sou perfeito, como ninguém é. Tenho minhas atribuições, meus conhecimentos, e fiz alguma coisa, algumas coisas estão ainda em processo de andamento para construir, para fazer e para atender as pessoas do nosso município. Então a gente não parou, estamos trabalhando ainda, estou trabalhando em pleno período de descanso, ainda não descansei. O meu bichinho aqui fica reclamando, mas tu está de férias ou não está de férias? A gente está atendendo a comunidade diuturnamente. Sou acessado, sou comunicado, sou chamado e vou atender as pessoas. Então isso aí é o nosso trabalho, nós fomos chamados para isso e nós estamos aí para prestar serviço a todos. Então só para que vocês fiquem sabendo, eleitores meu ou não, comunidade de Terra de Areia, terminado meu período de descanso, eu retorno à Câmara de Vereadores, assumindo uma cadeira ali junto com os demais vereadores que ali estão, exercendo seu mandato, seu exercício eletivo, de momento, nesse período ao qual nós estamos e fomos eleitos pelo povo. Tá? Agora vamos ao assunto que nos interessa, que esse também é interessante, mas um outro que nosso propósito do encontro hoje no Caminho com a Graça. Deixa eu escorar aqui minhas costas, cachorro. Qual é que é? Ele tá bem quietinho aqui. Tá bem quietinho, vai ficar quietinho aqui, ó. Nosso dog é o mais novo mascote da casa. A Liga tá lá em cima para não. Se os dois juntos ficam brigando, né? Interagindo. A loba tá ali fora amarrada, porque senão ela vem aqui dentro e daí ele estressa a loba, né? Então agora tá aí descansando. Conversão e seus equívocos. Algumas pessoas entendem conversão como mudança. Outras por mudança de trajetória. Um momento, só naquele momento foi mudado, depois ele muda e volta de novo ao caminho que estava. Ele converteu uma mudança radical de um lado para o outro. Ele converteu, ele mudou. Conversão, transformação, conversão,
arrependimento. Tudo isso faz parte da pessoa no caráter, no sentido espiritual, ou seja ele social, seja ele filosófico, seja ele comportamental. Existem mudanças que são chamadas de conversões. Conversão de trânsito, conversão de planejamento de ideia, conversão de um projeto que está analisando, depois muda para uma outra forma. Agora estou falando conversão de pensamento em relação à atitude que estava tendo. Como numa ocasião, quando eu achando que estava convertido, porque a conversão ela ia de dentro da sua alma para fora, estereotipada para demonstrar para os outros, não porque queira demonstrar, mas que é uma coisa espontânea, pelas atitudes que correspondem ao comportamento do ser humano na sociedade, na família, onde quer que ele está ou esteja, juntamente com os seus, ou pessoas conhecidas ou não. Ela se identifica com as pessoas. Ela pensava de uma maneira e a maneira dela que ela pensava talvez não era correta, e ela vai entendendo por ler, por ouvir, por buscar, por orar, e o Espírito Santo vai transformando essa pessoa em uma nova criatura. É um processo de conversão. Numa ocasião, quando há mais ou menos uns 20 anos atrás, eu estava dentro de um sistema denominacional, e alguém foi em casa me visitar e eu estava de bermuda e sem camisa, e aí fui pegado de repente por um irmãozinho que era muito fanático, me chamando a atenção porque eu não deveria estar sem camisa ou estar de bermuda, porque eu estava convertido dentro de uma congregação que isso não era permitido mais fazer. Mentes adoentadas que, achando pelo exterior, a pessoa não é convertida, ou seja, pela presença de uma roupa, de um pedaço de pano. Então isso foi colocado por sentimento de dogmas religiosos de um sistema, achando que um tipo de roupa se demonstrava a conversão. Ou o tamanho do fio do cabelo, ou o tamanho do comprimento da saia, etc. Então as pessoas foram criadas dentro desse sistema e algumas pessoas ainda trazem isso consigo porque foi enraizado lá no berço dos chamados pentecostais e dos não pentecostais também. O que nós queremos traçar aqui numa ideia tranquila, franca e clara para aqueles que nos escutam e nos acompanham, alguns dias atrás, diversos assuntos polêmicos que nós temos tratado aqui, é que você fique livre desse sistema de julgo que coloca obrigações estatuárias para que regulamente aquilo que você estava fazendo. Claro que você não vai escandalizar, é tudo por ordem e decência. Aí chegou escandalizando a casa, chegou escandalizando o ambiente social, chegou escandalizando o ambiente congregacional. Claro que não é isso. É uma questão de percepção, introspecção, olhar para dentro e ver o seu comportamento em relação a uma sociedade que se diga tranquila, modesta, com a chamada ética, com a chamada moral do sistema onde você vive, que é através da cultura que isso identifica o ser humano, aonde ele está morando, e a cultura que o país, o povo, a qual ele atribui ao tipo de calor, ao tipo de frio, o seu corpo sente, a necessidade de se cobrir, ou ficar mais à vontade no verão. E isso ocasionalmente é mais para os homens, porque uma mulher, Deus o livre, botar um shorts ou ir na praia, tá louco. Ele pode ser lançado na fornalha ou na guilhotina, se fosse na Idade Média. Mas mesmo assim as línguas, as más línguas e os temperamentos e as mudanças do ser humano em relação àquele outro ente, porque não está andando igual a ele, não é convertido. Ou se deixou de frequentar o ambiente dele, ele está fora da igreja dele, ele está no inferno. Então esses equívocos que existem, e nós vamos ler alguns versículos, basicamente 3 versículos, eu vou fechar com outro texto, e a gente vai ser bem sintético em cima desse assunto, para não cansar vocês. Isso vai estar rodando aí no Face e também no canal do YouTube, para que haja compreensão e discernimento, e a graça revelada no Espírito Santo atue dentro do teu coração, e você seja realmente um convertido, e demonstre na atitude de amor e perdão e reconciliação com as pessoas, e vendo Deus nas pessoas, que se você dizendo assim, vendo Deus nas pessoas, você vai ver Deus. Se você amar as pessoas, você vai amar a Deus. Você diz que ama a Deus e odeia o teu irmão, você é um mentiroso, você é um hipócrita.
Então quem age dessa forma é hipócrita. Nós não queremos ser hipócritas, ser mentirosos e falsos. E isso é uma questão de mudança, de realmente conversão. Tu amava, tu ama. Se tu odiava, tu agora passa a amar. Se tu não perdoava, agora tu passa a perdoar. Não é questão... quem tem algumas coisas que são dominadas, que dominam a pessoa, os vícios, seja ele qual for, as drogas lícitas ou drogas ilícitas, ou chamada bebida de álcool, etc., isso faz mal para você e para quem está junto de você. Que as pessoas estão junto na casa, na família, faz mal para a sua saúde, até a sua saúde mental, psíquica, isso faz mal. Mas que alguma coisa que tenha-se com moderação, tudo eu posso, mas nem tudo convém. E tudo é lícito, mas cabe ao homem ter o controle de toda a situação. Isso está no embasamento de fechar as coisas para o mal, não deixar introduzir o mal no teu ser. Isso é uma questão de hombridade, de humanidade, de seriedade e de vivência. Agora tu vai deixar de fazer tudo porque tu se fechou. Eu estive num ambiente uma vez que um líder falou, e eu não vou citar nome porque eu não vou citar nome de pessoas, mas se ele me escutar ele vai lembrar. Não é no último lugar do ambiente que eu estive, no lugar que eu estive visitando. Estive visitando um ambiente de uma congregação e o líder falou: aqueles que estavam dentro daquele local, que eram chamados convertidos, não deveriam visitar pessoas que não estavam relacionadas à comunhão da igreja que ele dizia. Indiferentemente se fosse conhecido ou não, e se fosse parente, mãe, tio, pai, irmãos, não deveriam visitar, porque eles têm outros costumes que dentro da congregação eles não a compactuam. Ou seja, festa de aniversário, casamento, vocês não devem ir para final de ano porque eles bebem, porque eles fazem não sei o que, bababá. Então tu vive enclausurado. É tipo uma seita. Então esses cuidados que nós devemos ter, e você deve ter com isso. Porque Jesus, você sendo imitador de Cristo, como Paulo diz, sejais meus imitadores como eu sou de Cristo, Cristo andava em todos os ambientes. E quem precisava de médico é aqueles que estavam doentes, ou que estão doentes, que precisam. E se você acha que tem essa graça, esse espírito que está dentro do teu coração, o que te custa dar um passo e se aproximar de qualquer lugar sem temer a nada, mas com temor a Deus, com reverência ao Senhor? Então eu peço que o irmão ali leia a sua parte, que acho que é Joel 2, né? O profeta Joel, capítulo 2, versículo 12. Todavia ainda agora diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejuns, e com choro e com pranto. O profeta Joel fala para o povo de Israel numa ocasião tenebrosa, de visão com problemas sociais, problemas de culto a Deus, problema de opressão de povos estrangeiros que oprimiam o povo judeu, e o povo havia esquecido dos seus hábitos, dos costumes de fazer o jejum, de fazer a oração, de fazer a reverência ao Deus único. Mas o entendimento do profeta, falando assim, nós tendo hoje esse entendimento relacionado à igreja em Cristo, de jejuar e orar, e que cada um faça de acordo com a sua força, né? Faça de acordo com a sua vontade, com o seu propósito, e que não precisa demonstrar para os outros que passou um dia, ou 24, ou 48 horas jejuando, para mostrar no semblante que está fraco, quase desmaiando. Tu pode fazer um jejum de 30 minutos, 1 hora, 2 horas, etc. Mas que a tua carne não precisa sofrer com isso. O jejum é bom para limpar o teu organismo, o que tu comeu no dia anterior, fazer uma lavagem, uma limpeza no teu organismo. Isso é muito importante. Que tu, quando ora e jejua, tu sente uma presença espiritual mais forte porque teu estômago não está pesado. A tua mente não está processando aquilo que você comeu e está processando a oração e reverência a Deus pela graça do Espírito Santo. Mas nada mais do que isso. Hoje, e o ontem, e o amanhã. É simples.
E a conversão seria nessa oração, mas não simplesmente na oração de dizer que falava com a boca, mas o coração estava longe de Deus. Da mesma forma quando tu fala para tua esposa, fala para o teu amigo, fala para o teu filho, e ao mesmo tempo tu quer ir longe, tu não abraça, tu não aproxima, tu fala só da boca, mas tu não tem atitudes referente a esse amor, a esse carinho, esse afeto, essa proteção que tu deve ter dentro da tua casa. É somente uma blasfêmia, é somente uma hipocrisia, uma falsidade que tu exerce para enganar as pessoas que vivem ou convivem contigo, comigo, com vocês, com nós. Então o jejum e a oração é uma coisa simples. Não precisa fazer uma peregrinação ou fazer assim, vou fazer 7 semanas, fazer 30 dias, fazer 60 dias. O Senhor, antes mesmo de tu falar isso aí, já sabe. Então não acreditas então desse Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, que sabe ver todas as coisas, está em todos os lugares e tem todo o poder. Então você não acredita. É simples, meus amados. Irmã Rose pode ler o seu. Lucas, capítulo 22, versículo 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Jesus Cristo está falando para Pedro, dando uma recomendação para ele, já está perto ali de ser entregue, e Pedro diz, não, eu vou te seguir, estarei contigo. Eu te protegi porque o demônio, o Satanás, o inimigo queria te chacoalhar que nem chacoalha uma vara, uma moinha, um grão de trigo, queria cirandar contigo, e eu não deixei. Pois quando tu te converteres, dá o testemunho da conversão para as demais pessoas que contigo estarão. E saibas, Pedro, tu fala que vai estar comigo, mas hoje mesmo, na continuação dessa passagem, diz, tu vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E aconteceu. Sabe quando é que Pedro se converte? Em Atos 10, quando ele vai na casa de Cornélio. Porque ele é um cara turrão, um cara rebelde, que pegou ali a espada e cortou a orelha do soldado. E depois vai teimando com Paulo, que tinha que ser circuncidado, se não fosse circuncidado não podia fazer parte do grupo. E essa questão de hoje, de alguns que falam, não, se tu não tiver assim, tu não pode entrar. Se tu não tiver com esta roupa, tu não pode participar. Pedro era assim. Tu veio para cá, agora tu tem que ser assim que nem nós. Paulo disse assim, não, tu tem que circuncidar o teu coração. Tu tem que transformar o teu caráter, a tua essência de amor e vivência. Pedro entende isso lá na casa de Cornélio. Se você lê ali em Atos 10, vai ver a conversão dele, entendendo que ele fazia acepção de pessoas. Então, a conversão, amados, que nós aqui estamos falando, é um dia, é um processo após o outro. É o crescimento da evolução espiritual no ser humano de um dia após o outro. E Pedro teve esse processo contínuo. Chegou lá em Atos 10, passado muito tempo depois da morte e ressurreição de Cristo, ele tem uma visão. Aí depois você lê lá, que eu já falei sobre esse assunto num outro dos nossos encontros, né? Está ali explanado, está gravado no YouTube também. Vamos adiante? Atos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Um refrigério é uma paz, é uma tranquilidade, é deitar a cabeça no travesseiro e dizer assim, como o meu dia foi digno, o meu dia foi trabalhoso, foi dificultoso, mas eu tenho uma paz comigo e essa paz vem do alto do Senhor, do seu trono de glória, e pacificou meu coração, porque tudo aquilo que fiz eu contribuí para alguém, não somente para mim. Atitudes que tu tinha, tu mudou, tu fez uma conversão em relação às outras pessoas. E nessa conversão que tu tinha, do teu pensamento que era errado, equivocado, muito afoito, muito arrogante, muito prepotente, muito egoísta, muito soberbo, muito ganancioso, truculento, raivoso, idólatra, fornicador, tudo isso, ele deixa de existir no momento que a graça de Deus começa a atuar dentro do teu ser, da tua essência. Isso é muito mais do que vestes e cabelo comprido. Isso é muito mais do que costumes e tradições colocadas nos templos, nas congregações, a qual você passa e passa a frequentar, achando que aquilo é um dogma a ser um sacramento que tu tem que ser
perfeito naquilo, porque se você não fizer aquilo, você não vai cantar no coral. Você não vai fazer um trabalho, você não vai ser evangelista, você não vai entrar na escala, você vai ser colocado no banco. As tuas preocupações são tão irrelevantes, tão pequenas e falhas, porque você acostumou-se com isso, achando que isso era um propósito de Deus na tua vida. Mas o propósito de Deus na vida de cada um é que ninguém se perca, Jesus falando assim. E que ninguém se perca preocupados com as coisas do presente século. E que nem as coisas do presente século possam afastar você desse amor grato de Deus que tem para com você, não olhando essas questões de diferenças que é colocado pelo homem. Agora sim, se você está dentro de um sistema que tem um regulamento, um estatuto, e você aceitou, amém. Participe, frequente e aceite. E isso que não seja também por imposição, por força, por violência, que você faça isso com amor e franqueza. Mas não queira colocar isso sobre os outros que não entenderam e não aceitam isto, achando que isso é um privilégio e que uma porta é estreita e você está funilando mais essa porta para achar que se tem que passar por essa porta que é estreita para entrar no reino dos céus. Porque a coisa que atrapalha o homem de entrar no reino dos céus são os julgos colocados pelos próprios homens que Jesus já quebrou na cruz do madeiro, que são imposições humanas, que são coisas inconsequentes, que valeu por um período, valeu por um momento, valeu, mas ainda não foi transformado, ainda não houve mudança, ainda não houve a verdadeira conversão, do quebrar o velho homem e nascer uma nova criatura em Cristo Jesus. Que isso é uma conversão esplêndida e extraordinária, que livre a todos nós desse jugo, principalmente do jugo do pecado, porque pecado é aqui na China. O bem que tu faz aqui, lá no Japão, também é praticado bem. Se você mata aqui, matando em outro lugar, também é morte igual, é homicídio. Se você rouba, se você adultera, tudo isso é pecado. Mas nenhuma questão de demonstração dos teus fios de lã, dos teus tecidos de linho, são contemplados na glória. Isso aí tudo é putrificado junto com a tua carne. O que vale é a essência da alma. Agora, quem tem a graça do Espírito Santo nunca vai escandalizar o seu irmão, o seu pastor, a sua congregação, concernente a isto. É básico, é tranquilo, e ninguém aqui está fazendo apologia que você saia aqui agora fazendo tudo que você pensa na sua cabecinha tola, de cometer tudo que é erro e dizer que o Cláudio estava dizendo que isso pode. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você seja livre em Cristo. E essa liberdade em Cristo não é para dar ocasião ao pecado. Gálatas 3 fala ali sobre essa questão, Paulo. E eu vou encerrar aqui com um versículo, alguns versículos de João 3, para que você tenha um pouco mais de discernimento sobre conversão, nascimento, renascimento em Cristo, e mudança, e nascer de novo, metamorfose. Porque nós temos 27 passagens aqui que falam sobre conversão, subjetivamente também sobre mudança, sobre nascimento novo, sobre arrependimento, sendo 11 delas no Velho Testamento e 16 no Novo Testamento. Aí nós temos o livro de Ezequiel, o livro de Joel, Isaías, as 2 Crônicas, que falam sobre isso aí no Antigo Testamento. Também e Zacarias. E no Novo Testamento nós temos Mateus, Lucas e Marcos, temos o livro de João, Atos, Colossenses, 2 Pedro, Tiago, Romanos, Gálatas e o Apocalipse. Vamos ler aqui João 3, do verso 1 até o 6. Aí nós temos aí na passagem desse início do Evangelho de João, coisas que já está acontecendo, transformação, está acontecendo mudanças nos ambientes e renovo, renascer, nascer de novo e conversão. Nós temos no primeiro capítulo 1 que fala sobre o verbo que veio em forma de amor. Cristo nasce. O verbo se transformou em carne palpável. Nós temos na continuação o testemunho de João Batista, aquele que reconhece o Cordeiro de Deus, que é Jesus que vem vindo, a qual ele diz que não é digno de atar ou desatar as correias das sandálias, mas era necessário e míster que isso acontecesse para cumprir as profecias que dizia que enviado um anjo à frente para preparar o caminho daquele que viria depois, que era Cristo, sendo eles de uma questão das suas mães primas, Maria Isabel e Maria, e eram primas.
Aí damos continuidade, os primeiros apóstolos são chamados, depois nós temos a boda de Canaã, onde há a conversão, a transformação da água em vinho, feita por Cristo numa festa de casamento. Depois temos Jesus purificando o templo, transformando a vida daqueles homens que faziam vendas e comércio na frente do templo, onde Jesus diz aqui é casa de oração. Porque é o entendimento, vocês têm que entender que a casa de oração é a casa de oração, não casa de negócio de câmbio. E Jesus pegou um azorrague que ele fez durante a noite, chegou lá e desceu no lombo deles, quebrou e soltou os bichos que estavam ali, eles comerciando para ganhar dinheiro, porque as pessoas tinham na sua consciência, achando o quê? Pagando voto, entrando no ambiente, sacrificando os bichos, os pecados estavam sendo perdoados. E João já tinha reconhecido que o cordeiro verdadeiro que seria imolado era Cristo se apresentando ali naquele momento, que haveria de converter aquelas almas. Mas eles não tinham essa percepção. Então o laço comeu naquela hora, porque além de fazer bobagem, estava fazendo comércio. Aí vem João aqui agora escrevendo, e eu vou ler para vocês: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, principal dos judeus, doutor de lei, fariseu. Este foi ter com Jesus e disse-lhe: Mestre, Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém. Quem não for lavado no Espírito da graça e ter esse entendimento, ele não consegue ver o reino, ele só vê treva. Ele não consegue ver as pessoas em Cristo, não consegue ver Deus nas pessoas, porque só vê o exterior. Ele não vê os frutos do Espírito que acompanham a pessoa no processo da sua caminhada, onde ele vai, as coisas estão acontecendo, estão sendo abençoados, está sendo abençoado. Eles estão preocupados, principalmente com o estereótipo. Alguém te vê na rua, de calção, de camisa de física, ontem tu estava de gravata, no ambiente, está desviado. Não vou te dar a paz. A irmãzinha está de bermuda, vai indo para a academia, tadinha dela. Ontem ela estava no círculo de oração chorando, e agora parece que ela desviou-se. Coitada da irmã, está no inferno. Porque foi colocado isso nas mentes, cauterizou, ficou cauterizado de tal forma que Cristo tenha misericórdia de mim e de você. Nicodemos, eu não sei se ele falou de ignorância ou ele falou querendo zombar. Pô, eu sou homem velho, será que eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe para nascer de novo? Jesus estava dizendo para ele morrer. Morrer é a velha criatura. Ele era um doutor, ele sabia de tudo da lei mosaica, ele conhecia, ele era um príncipe da casa dos judeus. Ele conhecia de cabo a rabo as leis do judaísmo. E Jesus disse: tu tem que morrer. A tua velha criatura, a tua carne, teu pensamento, teu preconceito tem que morrer para nascer em mim. E nascendo em mim, tu vai ser paz, tu vai ser amor, tu vai ser longânimo, tu vai ser misericordioso, tu vai ter amor entre as pessoas, tu vai pregar a justiça e o reino dos céus. Porque tu não está enxergando um palmo diante do nariz, nem a mim tu está vendo. O reino tu não vai ver nunca. Porque tu é um acusador, tu é um julgador. E isso que afasta as pessoas do relacionamento. Porque fica dentro de um tribunal julgando os outros, achando que é melhor. Porque agora frequenta um templo grande, que ali já está propriamente já o céu. Que as pedras são de jaspe. Os lugares estão cheios de ouro e ornamento. Já está o céu ali. Então por que eu quero ir para o céu? Se aqui já está o céu. O céu, claro que nós fizemos aqui um pouco. E também fizemos um pouco do inferno. Nós convivemos com isto. De acordo com as opções que nós temos. Mas quem não tiver o discernimento da graça do Espírito Santo, que foi dada a toda a carne, que derramou-se sobre toda a carne, que uns vão profetizar, outros terão visão, outros terão sonhos. Mas muitos estão tendo sonhos alucinógenos. Estão tendo visagem, não estão tendo visão. Estão falando abobrinha e estão dizendo que estão profetizando. Para massacrar, para machucar, para ofender, para denegrir, para expulsar, para excomungar, para colocar no banco dos réus.
para não dar uma carta de transferência, porque ele não merece, porque ele está um desviado, enquanto eu não vim aqui pedir perdão, não pagar suas ofertas, seus dízimos, ele não tá, não vai ganhar, porque ele é uma pessoa que não comunga conosco, então não vai comungar com ninguém, porque a igreja é assim. Agora o Cristo que eu sirvo, o Cristo que vive dentro de